Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Independente de Formiga. E temos por bom costume nas noites de quarta-feira estudarmos a palavra de Deus. E algo que me chamou a atenção recentemente foi um telefonema. Eu recebi um telefonema, conversei com uma senhora que ainda não frequenta a igreja, mas disse que logo depois que passarmos por essa pandemia e retornarmos aos cultos presenciais, que ela pegará firme com Deus. Foi essa a expressão que ela usou. Eu disse amém, fiquei alegre, fiquei contente, eu a animei, eu a encorajei. E depois da ligação encerrada, eu me perguntei, será que ela entende o que é pegar firme com Deus de acordo com a expressão que ela mesma usou? Eu acredito que ela estava se referindo à santidade, a se aproximar de Deus. Mas como uma pessoa pode se aproximar de Deus ou santificar a sua vida? Por que eu falo? Porque existe um modelo de santidade que foi criado pelos homens, que não é o modelo de Deus. Tem a aparência de piedade, tem a aparência de santidade, mas não é eficaz. Ou seja, não cumpre o propósito. E é sobre isso que abordaremos. E para termos uma melhor compreensão, é necessário compreender o que não é santificação. O que não é santificação. Ao contrário do que muitos pensam, ser santo não é guardar um monte de regras e normas criadas pelo homem. Eu cito alguns exemplos. Não comer carne, não beber refrigerante, não tomar café, não trabalhar aos sábados ou aos domingos, não cortar ou aparar os cabelos, não usar brincos, não se maquiar, não pintar o cabelo, não depilar as pernas e as axilas, não passar esmalte, manicure e pedicura, não jogar bola, não assistir televisão, não torcer para nenhum time de futebol, não comemorar aniversários, não comemorar o Natal do Senhor Jesus Cristo, andar só de terno e gravata, usar véu e saias até a altura dos tornozelos, e etc, e etc. Aqui a lista poderia se estender. E talvez agora você já pense, pastor, mas como que isso não me torna mais santo? Por que não me torna mais santo? Porque nada disso tem poder para acabar com a arrogância, com a fofoca, com a inveja, com a preguiça, com a falsidade, com a rebeldia, com a cobiça, com a insubmissão, com o farisaísmo, com a presunção, com a ganância, com o ódio, com o ciúme, com o egoísmo, com a mentira, com a gritaria, com pensamentos impuros, com pecados sexuais e etc. Ou seja, não comer carne não resolve o seu problema de pensamentos impuros. Usar uma vestimenta até os tornozelos não faz de você uma pessoa mais verdadeira. Não comer determinados alimentos, não beber determinados alimentos, ou bebidas, melhor dizendo, não faz de você uma pessoa mais honesta. Exatamente isso. Nenhuma dessas abstinências e regras conseguem, de fato, crucificar o velho homem com seus pecados. Nada disso pode. Elas têm aparência de piedade, mas não têm poder nenhum contra a carne. Foi isso que o apóstolo Paulo disse há muito tempo atrás. E cito como o nosso texto-chave, Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23, que diz: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Uma palavra bem dura aos irmãos da igreja de Colossos.
gostaria de orar. Pai, abençoe esse estudo bíblico. Fala aos nossos corações e ajuda-nos a sermos verdadeiros, a sermos santos como o Senhor é santo. Ajuda-nos a compreendermos o que a Bíblia diz sobre santidade e nunca nos encaixarmos no modelo de santidade que não é aprovado pelo Senhor, que tem apenas aparência, maquiagem, mas na sua essência não tem eficácia alguma, senão para a satisfação da carne, senão para a satisfação do próprio ego. Ó Pai, abençoe essa palavra. E se há alguém nessa noite sem Cristo como Salvador, eu peço que de uma forma especial o seu Santo Espírito venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo vindouros, para que seja salvo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, santificação não tem nada a ver com preceitos criados pelos homens. Santidade não é sinônimo de falar línguas estrangeiras ou línguas estranhas, de profetizar, de expulsar demônios ou de fazer muitas maravilhas em nome de Jesus. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, nós percebemos que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja com muitos problemas. Havia contenda entre os irmãos, havia imoralidade sexual, havia realmente brigas que não são cabíveis para um cristão. E, no entanto, de uma forma surpreendente, eles tinham praticamente todos os dons espirituais. E versículos 1 a 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, temos: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Isso é o que ele disse para os irmãos da igreja de Corinto. Eram irmãos que realmente falavam idiomas estrangeiros, sem antes tê-los aprendido. Homens que tinham vários dons espirituais. E, no entanto, havia muito pecado naquela igreja. Havia muita contenda, inveja, dissensões. E Paulo disse: eu não posso conversar com vocês de igual para igual, de espiritual para espiritual, porque vocês são carnais, vocês são crianças, meninos ainda, não amadureceram, não se enriqueceram na palavra do Senhor e na aproximação do Salvador. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que ele expulsará da sua presença aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que tenham expulsado e curado os enfermos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pasme, versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Exatamente isso. Pessoas que estavam expulsando demônios, pessoas que possivelmente estavam curando os enfermos, fazendo prodígios, maravilhas, que estavam profetizando no nome do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Cristo lhes dirá abertamente: eu nunca vos conheci. Isso significa que essas pessoas nunca foram salvas, que essas pessoas nunca provaram do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que nunca invocaram o nome do Senhor para a salvação, que nunca se arrependeram dos seus pecados genuinamente. E isso é muito perigoso. Eu abro um parêntese porque talvez essa seja a sua situação. Você frequenta uma igreja, você fala línguas estranhas ao seu modo de ver, você até curou alguém, você expulsou demônios, mas, no entanto, ainda não é salvo. Ainda não se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda não o conhece como sendo o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Alguns jovens falam: pastor, quero que o senhor me fala sobre aquela moça, ou sobre aquele rapaz, que tem a dizer. Aí eu começo a fazer algumas perguntas, e eu pergunto sobre ele e sobre ela. E ele disse: olha, ele é crente.
Ou ela é crente. Fala, amém, isso é bom. Isso aí não dá julgo desigual. Porque num casamento tem que ser crente com crente, católico com católico, espírita com espírita. Enfim, cada um na sua denominação para que não haja julgo desigual, para que não haja problemas futuros. Amém, mas isso não prova muita coisa. Ah, pastor, mas essa moça ela posta tanta coisa bonita na internet, coisas de Deus. Amém. Isso é bom, mas também isso não significa muita coisa. Ah, é? Falei, sim. Porque muitos profetizam, muitos dizem e falam sobre Jesus, mas, no entanto, não são salvos, no entanto, não são pessoas santas. E alguns, inclusive, fazem postagens em redes sociais até mesmo para encobrirem o que verdadeiramente são. Então, acabam colocando coisas de Deus, postagens do Senhor, mas são pessoas com o nome extremamente sujo, são pessoas desonestas, são pessoas que cometem muitos pecados em casa, junto com os seus colegas de trabalho ou na faculdade, enfim. São pessoas de uma reputação duvidosa, mas fazem postagens, ou frequentam uma igreja evangélica, uma boa igreja, estão ali todos os domingos. Tem talvez uma aparência de santidade, mas na verdade não são santas. Então, para esses jovens que me procuram, eu peço sempre para abrir os seus olhos, para tomar cuidado, para buscar o Senhor, para saber exatamente se é de Deus. Eu me lembro quando eu estava me preparando para casar e orava a Deus e comecei a orar sobre a Laís, a minha esposa. E ela morando 960 quilômetros daqui de Formiga, eu, sem saber como fazer para conhecê-la melhor. Porque ela, até então, filha de missionários, nasceu e cresceu em berço evangélico, ali sempre andando com seu pai, e isso tudo muito bom, é muito bom, mas isso não significa que o caráter dela era de uma pessoa temente, de uma pessoa justa, de uma pessoa realmente consagrada ao Senhor, porque na minha ideia, talvez, existia a possibilidade de que toda a sua vida social poderia ser de fachada, para não prejudicar, por exemplo, o testemunho ou o trabalho do seu pai como pastor. Então eu queria saber mais sobre ela. Queria saber detalhes. Queria saber sobre caráter. Então eu perguntei a pessoas que a conheciam. Eu perguntei a pastores que a conheciam. E eu tive um privilégio que poucas pessoas tiveram ou vão ter, de ter um espião na casa dela durante 2 meses. Durante 60 dias. Se o irmão Zé Zico estiver nos assistindo, ele vai se lembrar disso, porque o meu sogro o chamou para trabalhar como pedreiro lá em Goiás, na cidade de Goianésia, e ele ficou aquele tempo hospedado exatamente na casa, ali dentro do lar da minha esposa. E eu fui na casa dele para saber, falei, irmão, é o seguinte, o irmão está indo para a casa do pastor Vanderlei? Sim, estou indo para a casa do pastor Vanderlei. Estou muito interessado na filha dele, mas eu quero saber como ela é. Eu quero saber detalhes. Então, durante esses 60 dias, o tempo que o senhor estiver, me mande mensagem, não deixe ela saber, mas eu quero saber a hora que ela acorda, a hora que ela dorme, eu quero saber se ela respeita o pai, se ela respeita a mãe, eu quero saber se ela é uma boa dona de casa, eu quero saber como ela cuida dos seus irmãos, como ela age na igreja, se ela faz de coração ou se é de boca para fora, se é para aparecer. E o Senhor, com a sua sabedoria, eu peço que o Senhor faça, por favor, essa espionagem cristã. E ele foi. E ela não sabia de nada, o pastor Vanderlei não sabia de nada. E graças a Deus, eu tive boas novidades, boas notícias sobre ela. Eu fiquei muito contente. Aí dizendo, ela faz isso, ela é uma boa cozinheira, ela ama o pai, ela ajuda em casa, ela faz isso e faz aquilo, ela faz de coração. Eu falei, tem alguma recomendação, irmão Zé Zico? A recomendação que ele disse, olha, anda rápido, não perca tempo. E foi exatamente o que eu fiz. Mas foi tempo que eu queria saber do caráter dela. Eu queria saber como ela era dentro de casa. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio. E com certeza, tudo que ele me disse,
é verdade. Ela é uma bênção e uma mulher virtuosa, e eu a amo muito e cada vez a tenho amado mais. Mas o que chama atenção é que nós não devemos nos preocupar apenas com a maquiagem ou com a aparência de santidade. É muito importante para um casamento, para um relacionamento, conhecer o caráter da pessoa. Como ela se dá com os seus. Ou seja, se respeita o pai, se respeita a mãe, se ama, como trata os seus irmãos, como é dentro de casa. E isso é muito importante. Agora, regras. Se come carne, se deixa de comer carne, se bebe refrigerante, se deixa de beber refrigerante, se toma café ou não, se guarda um outro dia. O importante é se essa pessoa é uma pessoa verdadeira, se não é uma pessoa mentirosa, não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa maledicente, não é uma pessoa fofoqueira, não é uma pessoa que semeia contendas entre os irmãos, se é uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa crítica, que critica sempre. Então tudo isso tem a ver com santidade. E como disse, o que não é santidade, nada daquelas regras conseguem trabalhar o caráter do ser humano. E o próprio Cristo disse que ainda que essa pessoa expulse demônios, cure pessoas, ou profetize em nome de Jesus, isso não significa que ela é salva, que ela é santa. Então, talvez perguntem, então o que é santificação? Afinal de contas, o que é ser santo? As palavras mais utilizadas entre as línguas originais bíblicas para exprimir o sentido de santificação são kadosh, do hebraico, e ágios, no grego. As duas palavras trazem a ideia de uma transformação interna, que gradualmente resulta em pureza, retidão moral, expressa numa vida externa de bondade e piedade. Poderíamos dizer então que santificação é o desejo de separar-se do que desagrada a Deus, optando conscientemente pela ação de obedecê-lo, na força do Espírito Santo. O desejo de Deus para conosco é a nossa santificação. E para isso é necessária uma real conversão. A Bíblia diz em Efésios 12, já tenho citado diversas vezes, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a Bíblia, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas, em nosso próprio corpo, quando nós recebemos o evangelho, quando nós cremos. Esse é o momento da salvação e inicia-se o processo de santificação. E é somente através do Espírito Santo que começamos a despojar-nos, a despir-nos do velho homem e a começar a nos revestir do novo, do próprio Deus, do novo homem, da nova criatura. E não sei se você já parou para prestar atenção na palavra Espírito Santo. Se Ele está em nós e Ele é santo, Ele não aceitará a impiedade, a corrupção que antes havia na nossa vida. E Ele trabalhará dia após dia para que nós sejamos santos assim como Ele é santo. Há uma ilustração que diz que antes de nos convertermos ao Evangelho, nossa natureza era como a de um porquinho. Imagine agora um porquinho. A natureza do porco é sempre voltada para a lama, sempre para voltar para o lamaçal. Por mais que você dê banho, coloque perfume, coloque um traje de gala no porco, ele correrá para a sujeira, quando menos se esperar. Assim éramos nós, voltando com muito gosto para a lama do pecado, quando estávamos longe do amor de Deus. Porém, quando Jesus entrou em nossa vida, nossa natureza mudou para um passarinho. O passarinho pode até se sujar, mas logo, logo ele fica incomodado e ele vai se limpar, ele vai se lavar. Dificilmente você encontrará um passarinho sujo. Agora do porco, o porco ele está voltado para isso. E às vezes, a pessoa que não se converteu, ela tenta se esforçar. Aí alguns dizem, eu já fui crente. Eu tentei ser crente, o evangélico. Eu não consegui. É aquele porquinho
que não foi regenerada, que não foi transformada em um passarinho, em uma ovelha, e mesmo que esteja dentro do prédio religioso, ainda que comece a cantar alguns hinos, salmodiando, cantando ao Senhor, logo a natureza o leva de volta para o pecado. E por isso ele volta às práticas antigas. Estavam conosco, mas não eram de nós. Não pertenciam. Por quê? Porque ainda não eram salvos. E precisamos compreender muito bem nas nossas próprias vidas, se já temos o Espírito Santo e estamos andando em santidade, se tem havido mudanças. Quer saber se uma pessoa é santa, se uma pessoa é de Deus? Se é um homem, você deve perguntar e buscar saber com a esposa dele. Como ele trata a esposa, como ele é dentro de casa, se ele é uma pessoa amável, uma pessoa que respeita, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa trabalhadora. Quer conhecer sobre o caráter de uma mulher? Procura saber dos filhos dela, como os filhos dela a veem, para saber se ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher consagrada, uma mulher que sabe medir as palavras, uma mulher realmente que, na sua virtude, mostra a essência do nosso Deus. Assim com jovens. Quer saber se um jovem na igreja, se esse jovem é um jovem consagrado? Na igreja fica difícil de saber. Por quê? Porque aqui ele vai se vestir conforme todos, ele vai falar conforme as outras pessoas falam e vai cantar conforme todos cantam. Se quiser conhecer se um jovem é santo, é melhor conversar com os professores na escola dele. É melhor conversar com os colegas de sala dele. É melhor conversar com o diretor ou a diretora desse jovem, para saber se realmente ele é uma pessoa separada, uma pessoa que se separou do mundo e se reservou para Deus. Essas pessoas se destacam em lugares onde Cristo não é temido, onde a palavra é blasfemada, onde pessoas se importam mais com os prazeres do mundo, da carne, do que com a adoração ao próprio Deus. Então, busque no seu coração servi-lo de uma maneira santa. Tem uma chave para a santificação. E eu disse anteriormente, disse rápido, despojar-se do velho homem e renovar o entendimento, a nossa mente, para revestir-nos do novo homem. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 32, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe com as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um para com seu próximo, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir ao que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tudo isso é para trás. Quer santificar a sua vida? Controla a sua língua, a sua ira, a sua cólera, a sua blasfêmia. Tira tudo isso. Não entristeça o Espírito Santo. O Senhor diz que Ele quer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Algumas pessoas achando que Deus está se agradando, fazendo alguma compensação, fazendo largas caminhadas de joelho, descalços, fazendo algum sacrifício, algumas pessoas se mutilando, derramando seu próprio sangue, quando na verdade Jesus já derramou o seu sangue por nós e o nosso sangue é incapaz de perdoar os nossos pecados, de nos purificar como uma forma de penitência. Deus está dizendo, olha, para com isso, eu quero um coração puro, eu quero uma mente voltada a mim, eu quero que você tenha amor, você tenha gozo, alegria de viver na minha presença, não se afaste de mim. Eu quero que você seja uma pessoa de fé, uma pessoa temperante.
uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. É isso que eu quero que você faça, para que você, na sua semelhança a mim, possa ser luz no mundo, sal na terra, que pessoas possam buscar a Deus porque vem Deus na sua vida, e não simplesmente porque você se veste de um jeito ou porque você tem alguns refrões que você já memorizou, ou porque você frequenta determinada igreja, ou porque você cumpre algumas penitências, ou porque você acende uma vela ou faz alguma coisa para agradar a Deus. Deus está mais preocupado com o seu caráter. De nada adianta se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa falsa, se você é uma pessoa que semeia contendas entre os irmãos, entre a sua família. De nada importa. Deus pouco está se importando com alguns rituais se o seu coração não está em Deus, se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus. A Bíblia diz, antes, versículo 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tem cristão com amargura, guardando rancor. E Deus diz, olha, não entristeça o Espírito Santo, que é santo. Deixa tudo isso. Perdoa. Seja misericordioso. Da mesma forma que Deus é misericordioso para com você, da mesma forma que Deus lhe perdoa. A santificação só se torna possível a partir do momento da salvação do novo crente, e ela se desenvolve apenas quando a pessoa se despoja do velho homem, renova seu entendimento à luz da verdade e se reveste do novo homem, que segundo Deus é criado. Não segundo o homem, mas segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E João 17:17 nos diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E exatamente o que Deus deseja de nós, a nossa santificação pela palavra de Deus. E essa santificação ela se dá internamente, com evidências externas. Pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto. Então, quais são os nossos frutos? Ainda que estejamos maquiados ou travestidos de cristãos, de crentes, de evangélicos, de pessoas piedosas, no nosso dia a dia, a nossa vida, ela proclama o nosso Salvador. Ou seja, eu vivo uma vida digna diante do Senhor e diante dos homens. Todos sabemos que a cidade de Formiga, ela é cheia de igrejas. Há muitas igrejas evangélicas. O que essa cidade quer ver não são mais igrejas ou mais crentes. O que essa cidade precisa ver são homens e mulheres de Deus. São homens e mulheres piedosos. Por quê? Porque no trabalho, ali se for o patrão verá que aquele seu funcionário é uma pessoa pontual, que ele é honesto, que ele é justo, que ele é uma pessoa otimista, que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa alegre, que é uma pessoa que ama a sua família, que honra a sua esposa, que não está envolvido com conversas à parte, com piadas sujas, que é uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, que ajuda o próximo. Se você está na escola, ali que os seus professores saibam que você é uma pessoa diferente, uma pessoa que honra as suas autoridades, que ajuda aqueles que estão tendo dificuldades ali no aprendizado, que se tem o mais excluído, sempre tem uma pessoa assim um pouco mais discriminada, rejeitada na escola, você vai dar atenção para ela, você vai ajudá-la, você vai mostrar Jesus Cristo na sua vida. Eles são com atitudes assim. A nossa cidade de Formiga precisa ver homens e mulheres de Deus, em todos os lugares, na fila dos supermercados, nos bancos, no trânsito. Nossa cidade está clamando
por pessoas assim, por pessoas honestas, verdadeiras, pessoas fiéis nos contratos, pessoas de palavra. Você é essa pessoa? Você é uma pessoa que está buscando a sua santificação? Eu espero que sim. E se não, hoje você tem a oportunidade de se arrepender, fazer um voto com Deus e pedir: Deus, me ajude. Eu quero ser santo como o Senhor é santo, na sua justiça, na sua santidade. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esta noite, pela sua palavra. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados. Purifica-me, para que cada vez eu possa estar mais parecido com o Senhor. Que cada irmão e cada irmã também possam buscar serem totalmente semelhantes, uma cópia, uma fotocópia, um xerox do Senhor. Ó Deus, quem me dera um dia pudesse ser confundido com Jesus Cristo, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E eu peço que o Senhor abençoe os crentes, para que eles possam santificarem as suas vidas, porque é o que o Senhor pede de nós, a nossa santificação. Ó Deus, por favor, se há alguém sem Cristo como Salvador, que está se esforçando para ser santo ou para ser crente, eu peço que o Senhor venha a salvar essa alma, que ela se entregue ao Senhor, porque com o Espírito Santo tudo se torna mais fácil, porque é Ele quem santifica. E eu peço a Deus que o Senhor salve e santifique. Em nome do Senhor Jesus. Amém.